o plano de salvação do Senhor. Amém? Então agora nós vamos falar o seguinte. Talvez você se pergunte assim, tia, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Essas são algumas perguntas que nós, todos os seres humanos, temos, né? São perguntas naturais que nós passamos. Quando a gente começa a se questionar quem nós somos, o porquê estamos aqui. E talvez você também já tenha tido essa dúvida. Se não teve um dia, com certeza vai ter. Mas talvez você já pensou nisso. E às vezes a gente pergunta para os adultos e eles dão uma volta ao mundo para responder. Mas agora nós vamos falar o porquê de você existir. O porquê de Deus ter criado você. E tudo isso começa lá atrás. Quando Deus estava lá no céu. Você sabia que existe um céu? E ele é muito lindo. Lá existem ruas de ouro, um mar de cristal. Lá não tem dor. Consegue imaginar um lugar assim? Sem dor, sem morte, sem choro, sem tristeza. Lá ninguém fica doente, olha que maravilha. Imagina um lugar onde você não pega mais gripe, não pega Covid, não fica mais com febre, não fica mais doente de nada, nem o joelho você vai ralar. É um lugar muito bom, né? Lá não tem briga, lá o papai não briga com a mamãe, lá não tem separação. Talvez você é filho de pais separados e fala, tia, é tão ruim ter os meus pais separados. Existe um lugar onde não vai mais haver separação, nem briga, nem dor, nem morte. A morte é tão ruim, né? Quando alguém que nós amamos vai embora. Mas nesse lugar não tem isso. É um lugar perfeito. Você consegue imaginar uma coisa perfeita, sem defeito nenhum? É o céu. E Deus mora lá, sabia disso? E depois que Deus criou os céus, e Deus estava morando no céu junto com seus anjos, os anjos estavam adorando a Deus, tudo estava maravilhoso. Deus criou o homem e a mulher. E ele os colocou num jardim, aqui na terra, porque Deus também criou a terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou os pássaros, o cachorrinho, o gatinho, que a gente ama tanto, os animaizinhos, né? Tudo isso foi criado por Deus. Deus criou a natureza. Deus criou essas belas paisagens que a gente vê nas fotografias, sabe? Mar bem bonito, um céu azulzinho. Deus criou tudo isso. E depois de criar isso, Deus criou o homem. E também do homem ele criou a mulher. Só que uma coisa muito legal é que quando Deus cria o homem, Deus faz o homem com as suas próprias mãos. Deus pega um pouco de barro e começa a modelar o homem. E depois Deus sopra o sopro de vida dentro do homem. E então Deus coloca o homem para cuidar do jardim. O nome do jardim era Jardim do Éden. E quando o homem que estava cuidando do jardim, ele viu que todos os animais tinham uma companheira. O gatinho tinha a gatinha, o leão tinha a leoazinha, o passarinho também tinha a passarinha. Todos os animais tinham alguém para poder viver junto. Então, Deus criou a mulher. Pegou um pouco da costela do homem e fez a mulher. E eles viviam juntos naquele lindo jardim. O jardim, assim como o céu, também não tinha nada de ruim. Mas havia no jardim uma árvore. E Deus disse, olha, vocês podem comer de tudo aqui nesse jardim. Pode comer banana, pode comer maçã, pode comer manga, pode comer várias frutas que vocês quiserem. Mas tem uma árvore que tem um fruto, e a Bíblia não fala qual é esse fruto, mas que vocês não podem comer. A gente só pode imaginar esse fruto, porque a Bíblia não diz qual é. Mas diz que Deus deu uma ordem muito clara. Desse fruto, vocês não podem comer. E então, nessa árvore, apareceu uma serpente. E essa serpente começou a conversar com Eva. E disse para Eva, Deus disse que vocês não podem comer nada nesse lugar.
Presta bem atenção, não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles poderiam comer tudo, menos aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente distorceu o que Deus falou, dizendo que Deus falou que não podia comer nada. Então Eva respondeu, não, Deus disse que a gente pode comer. Nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente disse, por que Deus disse que vocês não podem comer? Então Eva disse, Deus disse que quando comermos, nós teremos o entendimento aberto. Nós vamos pecar, vamos desobedecer a Ele, então não podemos comer. Mas a serpente, que era muito má e tinha um coração muito malvado, disse assim, Deus disse isso? Isso é mentira, isso é conversa fiada. Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vocês vão ser iguaizinhos a Ele, vocês também vão ser deuses. Então Eva, ao invés de acreditar no Deus que criou o céu, no Deus que criou o jardim, no Deus que criou todas as coisas, inclusive ela e o seu esposo Adão, Eva preferiu ouvir a serpente e então comeu daquele fruto. E depois de comer, ela deu também ao seu esposo, que também comeu. E nessa hora, o jardim começou a ficar estranho, diferente. Eles olharam um para o outro e viram que eles estavam nus. Mas antes eles não tinham vergonha, porque não havia maldade, não havia pecado. Lembra que a tia falou que o jardim, assim como o céu, só tinha coisa boa? Mas depois que eles comeram, eles perceberam que estavam nus. O pecado entrou, a maldade entrou, tudo de ruim entrou. E aí Deus chamou Adão e Eva. Adão, Eva, aonde vocês estão? E eles se esconderam, ficaram com vergonha porque estavam nus. Pegaram folhas que tinha no jardim e cobriram a sua nudez. Então Deus pergunta para eles, por que vocês estão se escondendo de mim? Vocês por acaso me desobedeceram? Comeram da árvore que eu disse que não era para comer? Então Adão disse assim, eu não, Senhor, eu comi, mas não é culpa minha não. É culpa de Eva. Nem assumiu a sua culpa, já jogou a culpa em Eva. Então, Eva, quando Deus pergunta para ela, Eva, por que você comeu? Ela também não assumiu a culpa. Também disse, ai Deus, sabe o que é? A serpente me enganou e eu comi. Olha só, um jogando a culpa para o outro. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Então, Deus deu uma punição para cada um. Deu uma punição para a serpente, que ela rastejaria pelo chão, e um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus deu uma punição para Eva, que ela teria muitas dores no parto. É por isso que hoje a mamãe, quando vai ganhar um neném, sente muita dor. Tia Priscila sabe o que é isso. Eu já senti muita dor quando eu ganhei a minha princesinha. E também deu uma punição para o homem, que agora ele não teria mais um jardim lindo, cheio de alimento para comer, não. Ele teria que trabalhar muito, trabalhar pesado para conseguir o seu sustento. E a pior punição de todas, eles foram expulsos do jardim. Imagina, lembra? O jardim era perfeito. E agora eles teriam que ir embora. Eles pecaram e ficaram assim, com o coração todo sujo. Olha esse coração, veja bem, olha. Tá todo sujo, tá machucado, tá ferido, tá triste, tá chorando, porque o coração que foi feito para o céu pecou. O coração que Deus tinha feito para o jardim pecou, desobedeceu a Deus, e é isso que o pecado traz. O pecado traz ferida ao nosso coração. Ele traz tristeza à nossa alma. Quando nós pecamos, nós não conseguimos ser felizes, porque o pecado mancha o nosso coração. O pecado só traz tristeza para nós. Mas o que é pecado, tia Priscila? Pecado, então, é não comer do fruto? Pecado é desobedecer a Deus. A ordem de Deus era não comam do fruto, mas eles comeram. Pecado é a desobediência, é tudo aquilo que eu faço que está fora da palavra. A Bíblia diz que eu preciso amar a Deus
Quando eu não amo a Deus, eu estou em pecado. A Bíblia diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, amar o meu irmão, porque ele também foi criado por Deus. E quando eu não amo o meu irmão, o meu coração fica assim sujo. O pecado é tudo aquilo de mal e de ruim que está fora da Bíblia que nós pensamos, que nós falamos, que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz o bem, também comete pecado? Pois é. Todas as vezes que você sabe que você precisa obedecer aos seus pais, mas você escolhe a desobediência, você está em pecado. Quando você conta uma mentira, quando você escuta uma música que tem palavras feias, que tem uma mensagem horrível, um funk estranho lá no TikTok, lá no Instagram, o seu coração fica desse jeitinho. Quando você fala uma palavra feia, um palavrão, o seu coração fica sujo. Fica triste, fica distante do céu que Deus criou para você. Todas as vezes que você guarda no seu coração raiva de algum coleguinha, que você sente inveja porque ele tem uma coisa melhor que você não tem, porque ele tem um brinquedo melhor, uma mochila melhor e você não tem. Todas as vezes que você faz coisas feias, o seu coração, ele fica assim, sujo, triste, distante do céu. Mas nenhum de nós conseguiria de novo ter um coração bom, porque nós somos pecadores, todos nós. A Bíblia diz em Romanos que todos pecamos e estamos destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus, dessa glória do céu. Então todos nós já nascemos em pecado por causa de Adão e Eva. Lembra de Adão e Eva que escolheram pecar? Nós chamamos isso de pecado original. Por causa desses dois que escolheram a desobediência, todos nós temos uma inclinação para o pecado. Ou seja, todos nós já nascemos pecadores. Mas um dia, Deus sabia que o homem não poderia se salvar sozinho. E por amar tanto o homem, por amar tanto a mim e a você, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não ficar perdido, mas encontrar a vida eterna. Deus mandou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Talvez você pergunte, tia, mas por que tinha que ser Jesus para morrer? Por que o Filho de Deus? Porque logo ele, sendo que ele não é pecador, ele carregou a minha culpa de pecador? Sim, nós que somos pecadores, se nós morrêssemos, morreríamos em pecado, porque somos todos descendência lá de Adão, viemos de Adão. Mas Deus enviou o seu próprio Filho que é perfeito, sem pecado, sem maldade, puro, santo, perfeito, para morrer no nosso lugar. E ele morreu de uma forma muito dolorosa. Ele morreu numa cruz. E lá naquela cruz, ele derramou sangue, o seu precioso sangue no meu e no seu lugar. Ele se entregou voluntariamente. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelhinha. Imagina uma ovelhinha agora, branquinha, purinha, sem nenhuma mancha, mas que decidiu se entregar no nosso lugar. Ele pagou o preço pela nossa salvação, para que o nosso coração agora ficasse assim, ó, limpo, branquinho, tendo só vermelhinho sangue de Jesus. Não mais esse coração aqui, ó, feio, sujo, machucado, mas um coração restaurado, um coração limpo. O sangue de Jesus limpa o nosso coração. E a Bíblia diz que nos deixa mais alvos do que a neve, ou seja, mais branquinhos do que a neve, mais branquinhos do que o algodão. Sabe o algodão que tem aí na sua casa? O seu coração fica assim, limpinho, igual um algodãozinho. Quando você entende o sacrifício de Jesus, quando você recebe Jesus no seu coração. Porque Jesus, sendo perfeito, não vai morar num coração sujo.
Ele que é lindo, maravilhoso, perfeito, santo, puro, ele não pode habitar num coração assim feio. Ele vai morar num coração limpinho. E quem limpa o coração é ele mesmo. Ele é tão bom que quando ele vem morar no nosso coração, ele faz a limpeza completa. E o coração que era triste agora fica alegre, feliz, limpo pelo sangue de Jesus. E não acaba por aí não. Depois de morar no nosso coração, olha o que acontece. Deixa a tia fechar aqui para poder ficar mais fácil a tia mostrar para vocês, porque é muito grande, né? Depois que Jesus vem morar no nosso coração, nós começamos como essa árvore aqui, ó, a crescer. Já viu uma árvore bem pequenininha? Ela começa miudinha, miudinha, e ela vai crescendo, crescendo, dando frutos, dando folhas. Algumas dão até flores, crescem e viram uma árvore linda, bonita, frondosa. Uma árvore que a gente pode tomar uma sombra boa, não é verdade? Assim que Jesus limpa o nosso coração, ele faz com que nós, assim como essa árvore, venhamos a todos os dias crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós começamos a crescer na presença do Senhor. A gente começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a ir na igreja, como a tia falou na pregação anterior sobre pescador. A gente começa a fazer as coisas que a Bíblia nos manda fazer. E a gente começa a crescer e dar frutos e sermos uma bênção para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos irmãos, uma bênção na igreja, na escola. Nós, depois que temos o coração limpo por Jesus, nos tornamos uma bênção para as pessoas que estão perto de nós. E aí talvez você pergunte, tia, eu gostei. Depois que eu me tornar essa árvore linda e crescer, o que vai acontecer comigo? Você será participante de uma promessa maravilhosa, a promessa do céu. Foi para isso que Deus veio. O homem estava afastado, o homem estava longe, coração sujo, pecado. Jesus veio, morreu na cruz, se entregou por nós, lavou o nosso coração. E enquanto nós estamos aqui na terra, vamos crescendo, vamos frutificando, vamos vivendo a vida dia após dia na presença do Senhor. Mas depois, nós recebemos uma promessa de voltar lá para aquele céu. Lembra aquele céu maravilhoso do começo da história que a tia falou? Um dia, esse Jesus que morreu numa cruz, ele voltará. Porque ele morreu, mas não ficou morto, não. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele voltou à vida. E quando ele subiu aos céus, ele deixou uma promessa de que um dia voltaria para nos buscar, para que nós fôssemos morar no céu. E lá, como a tia falou no início, será um lugar perfeito, sem dor, sem morte, sem tristeza. Você consegue imaginar aí o céu? Um lugar lindo assim, ó, brilhante. A Bíblia diz que nem sol vai ter lá, porque a glória de Deus vai iluminar a cidade. O próprio Deus será o nosso sol, que vai deixar tudo iluminado, sem escuridão, sem tristeza, sem morte, sem dor, sem nada de ruim. Nós seremos muito felizes lá. E Jesus quer levar você para esse céu. Ele quer que você faça parte desse plano perfeito que ele tem. O que você precisa fazer é entender que você é um pecador. Entender que você precisa ser alcançado pela graça de Deus. Aceitar que Jesus morreu pelos seus pecados e para te salvar, para limpar o seu coração do pecado e te dar uma nova vida. E que essa nova vida, todos os dias, orando, lendo a Bíblia, no final terá uma grande promessa, a promessa do céu. Vamos orar? Se você entendeu esta palavra, nós agora vamos fazer uma oração, chamada oração do pecador. Porque você entendeu que é pecador, mas também entendeu que Jesus morreu no seu lugar para te salvar, para te dar uma nova vida, para deixar o teu coração puro, o teu coração limpo, os teus pensamentos purificados, pensamentos bons, sem pecado, sem maldade, para que todos os dias você possa crescer na presença do Senhor, tendo uma vida transformada por Ele. Se você entendeu, feche os seus olhinhos agora e repita com a tia Priscila essa oração. Senhor Jesus, eu entendi que eu sou um pecador.
Eu entendi que assim como Adão e Eva pecaram, eu também pequei. Eu também fiz coisas que desagradam ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Limpa o meu coração. Eu aceito nessa hora o sacrifício de Jesus. Eu aceito que Jesus morreu por mim. Me aceite também, Jesus. Recebe a minha vida, recebe o meu coração, purifica ele com seu sangue precioso e que eu possa cada dia crescer na sua presença, porque eu também quero morar no céu. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém!